Sejam bem-vindos, estamos aqui mais uma vez no canal Tal da Letra. Eu me chamo Gisele, sou professora de literatura e nós temos conversado nas últimas semanas sobre Camões, sobre os sonetos camonianos, né? Primeiro porque eu gosto muito de Camões e segundo, na intenção de ajudar, caso você seja um vestibulando, né? Caso você esteja aí procurando material para fazer alguma prova, né? É bom você saber que o Camões costuma aparecer muito nessas provas. Então, também nessa tentativa de ajudar um pouco, né? Eu tenho aí feito alguns comentários, né? Algumas pequenas análises de alguns textos camonianos. Então, hoje eu voltei aqui para a gente continuar uma conversa sobre Camões, mas hoje, especificamente, eu gostaria de falar sobre Os Lusíadas, tá? Mas eu não vou fazer uma resenha da obra Os Lusíadas, e aí eu vou fazer aquele esqueminha que eu tenho feito com vocês nos últimos vídeos, né? Eu quero comentar um trecho, então eu quero fazer uma leitura de um pequeno trecho aqui para vocês, fazer alguns comentários sobre esse trecho, né? E eu vou fazer aquele esqueminha. Eu vou deixar na descrição uma resenha de Os Lusíadas, embora eu sempre aconselhe que você leia, mas eu sei que é muita coisa para ler na vida, né? Bom, aí pode ser que você precise de uma noção, né, maior da história, da obra, com certa urgência. Então eu vou deixar na descrição um canal, algum canal, né, em que eu julgue que a resenha esteja bacana. Aliás, eu já vou até falar aqui, tá? Ninguém melhor que o professor Jorge Miguel para falar sobre Camões, tá? O professor Jorge Miguel, ele também tem um canal. Eu vou deixar a descrição do canal do professor Jorge Miguel aqui para vocês, porque lá vocês vão encontrar um material fabuloso dele falando sobre o Camões. Na minha opinião, ninguém fala melhor sobre a obra camoniana do que o professor Jorge Miguel, tá? O professor Jorge Miguel, ele é advogado, professor do Mackenzie, ele é procurador-chefe do setor aeroviário do estado de São Paulo. O cara não é pouca coisa, né? Bom, e aí então eu deixo para vocês aqui na descrição, né, essa resenha que ele faz alguns comentários, né, sobre a estrutura da obra, Os Lusíadas, sobre alguns episódios, que são, assim, esses episódios considerados os mais importantes, né, esses que recorrentemente são cobrados em vestibular, então eu deixo aqui embaixo a descrição do canal dele, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um trechinho do canto 5, porque, bom, aí aqui sim vai caber um breve comentário sobre a obra, no sentido de que, bom, se você não sabe, né, ou se você sabe, vamos retomar que Os Lusíadas foi uma obra importante do ponto de vista linguístico também, né, e não só isso, como também importante do ponto de vista dos portugueses, do sentido de pertença dos portugueses, né? Dessa formação portuguesa enquanto povo, para trazer, para ajudar a consolidar esse sentido de pertença dos portugueses a um povo, a uma nação, né? Por quê? Porque essa obra com uma mistura aí de episódios históricos, né? Onde o Camões vai narrar a viagem de Vasco da Gama partindo de Portugal até Calicut na Índia, né? E aí ele vai narrar essa viagem intercalando um certo sincretismo esses episódios históricos com episódios mais mitológicos, mais ficcionais, né? Então ele vai fazer, né? Ele vai compor essa fantástica obra de arte, né, com essa alternância, com esse sincretismo, né, entre ficção e realidade, né, no sentido de exaltar essa pátria portuguesa, até porque Os Lusíadas é uma epopeia, né, e não sei se você sabe, mas epopeia, né, um texto épico que geralmente narra aí os grandes feitos de um herói, é uma narrativa escrita em versos que geralmente narra os grandes feitos de um herói. Ele tem por base, entre outras coisas, exaltar e ajudar a consolidar essa coisa de cultura, de sentido e de superioridade, né, de um determinado povo. Portanto, os Lusíadas também têm essa função, né, também o Camões também escreveu com esse objetivo, entre outras coisas, né, de ajudar a consolidar essa supremacia, no sentido de enaltecer o povo português, né, porque a gente está aí no século XVI,
período das grandes navegações, e o Camões vai fazer isso, ele vai enaltecer esses bravos navegadores, né, esse desenvolvimento marítimo, tecnológico dos portugueses, do Império Português, né? E isso ajuda muito, como eu já falei, no sentido de mexer, né, com esse imaginário desse povo, com esse consciente coletivo desse povo, né, para permitir que esse povo se afirme, se reconheça um pouco mais e se orgulhe um pouco mais da própria cultura, dos próprios feitos e do seu passado glorioso, digamos assim, né? Mas aí os episódios dessa viagem, né, os episódios dessa narrativa, você vai encontrar, né, ou lendo a obra ou buscando boas resenhas, tá? Bom, e aí eu quero falar aqui com vocês, então, do canto 5. O canto 5 tem um trechinho aqui, que ele vai falar... O Camões vai falar no canto 5, bom, essa aqui na minha edição, que está na página 171, a minha edição é essa daqui, ó, que é uma edição de bolso, tá? Da LPM, é uma edição de bolso que ela tem mais de 2.400 notas explicativas, é bem legal essa edição. Então, essa estrofe que eu vou ler para vocês está na página 171, está lá localizada no canto 5. É um trecho que o Camões vai falar sobre o desamor português às boas letras. Por que eu resgatei esse trecho? Porque hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a importância linguística dessa obra também, tá? Entre outras coisas, sobre a importância linguística. O que o Camões diz aqui? Ó? Ele diz assim: enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente da Lácia, grega ou bárbara nação, se não da portuguesa tão somente. Sem vergonha o não digo, que a razão de algum não ser por versos excelente é não se ver prezado o verso e rima, porque quem não sabe a arte não a estima. Por isso, e não por falta de natura, não há também Virgílios nem Homeros, nem haverá, se este costume dura, Pios Enéas nem Aquiles feros. Mas o pior de tudo é que a ventura tão ásperos os fez e tão austeros, tão rudes e de engenho tão remisso, que a muitos lhe dá pouco ou nada disso. Eu li 2 estrofes aqui, essas 2 estrofes são menções do Camões sobre o desamor português às letras, tá? Por que eu estou trazendo esse trecho aqui? Bom, já falei para vocês, essa obra também tem uma importância linguística, né? Claro, existe um pouco de mito, né? Um pouco de exacerbação quando se diz assim que o Camões, ele trouxe muitas palavras, incorporou muitas palavras à língua portuguesa a partir de Os Lusíadas, né? Ele, de fato, trouxe algumas, né? De fato, alguns adjetivos que ele usa aqui, que ele resgata, né? E passa a usar aqui após a publicação de Os Lusíadas, de fato, são incorporados de forma bem definitiva na língua portuguesa, né? Mas, assim, não dá para dizer que, bom, Camões inventou muitas palavras, não é bem assim. Ele, de fato, trouxe, sim, alguns termos, alguns adjetivos, mas não é assim. O número não é tão grande assim. Agora, uma coisa que o Camões fez, e isso quem está dizendo não sou eu, na verdade, são especialistas portugueses, tá? Que são dedicados aos estudos camonianos. E uma coisa que ele fez foi trazer termos da língua castelhana. Aí isso sim, ele trouxe muitos termos da língua castelhana, muitos vocábulos, né? E na sua maioria adjetivos mesmo, né? E por que ele fez isso? Bom, o castelhano, nesse momento, né, que o Camões está escrevendo Os Lusíadas, o castelhano era uma língua muito importante, até porque o próprio reino de Castela era muito importante nesse momento, né? Então, o castelhano era considerado a língua erudita, né? A língua dos ambientes palacianos e tudo mais. O Camões traz isso
Muito também a gente pode inferir que muito também na intenção de fato consolidar a cultura portuguesa, o povo português, o Império Português, nesse cenário ibérico, né? Então, o fato de ele trazer esses termos eruditos castelhanos, né? Fazer esse sincretismo, fazer essa misturinha ali na língua, vocábulos portugueses, vocábulos castelhanos, né? Não deixa de ser aí uma ideia por trás, né? De tentar impor, né? De algum modo, esse império português, né? E sim, pelo viés da língua também, né? Aí dentro desse cenário ibérico, tá? E aí, de fato, muitos desses vocábulos castelhanos que ele usa são, enfim, incorporados também em definitivo na língua. Por isso que se fala que essa obra, Os Lusíadas, tem uma importância linguística muito grande, né? E aqui, nesse trecho que eu li, o Camões, ele tá falando disso. Ele tá falando do amor às letras, ele está falando da importância que tem as letras, a leitura, a literatura, as grandes obras, a língua. Ele está exaltando tudo isso, ele está exaltando a cultura letrada. Vamos entender o que ele fala, porque como eu já comentei em um vídeo anterior, né, a sintaxe camoniana é um tanto complexa, ele usa muitos hipérbatos, então você precisa ler devagar para entender, porque ele faz muitas inversões bruscas, né? Então vamos ler aqui com calma, vamos entender o que ele está falando. Olha só, ele diz assim: enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, não houve forte capitão. O capitão que ele está dizendo, principalmente, são esses capitães marítimos, né, dessas conquistas marítimas. E não houve um forte capitão que não fosse também douto e ciente, ou seja, que não fosse letrado, que não fosse muito culto, que não tivesse muita familiaridade, né, com as letras no geral. Né? E aí ele cita, né, de onde, né, onde estariam, né, esses homens, né, doutos e cultos, da Lácia, grega ou bárbara nação, né? Então ele vai citando as nações, da Lácia, grega ou bárbara nação, se não da portuguesa tão somente. O que ele está dizendo aqui? Olha só, não houve nenhum capitão bravo, ou seja, quando ele diz isso, ele está falando assim de um homem bravo, forte, né, que usa aí das suas proezas físicas, né, para estabelecer essas conquistas, esses grandes feitos, né, só que não houve nenhum desses bravos e fortes que também não fosse douto. Observe aqui uma coisa interessante, né? Antes da gente continuar. Aqui a gente já pode, inclusive, enxergar o conceito grego, o referencial grego, né? A estética grega clássica dentro do texto camoniano. Lembrando que Camões pertence ao período do classicismo, né? O classicismo, que é um período que está situado dentro do período histórico do Renascimento, ele vai fazer justamente isso, né? Ele vai buscar os seus referenciais estéticos lá na cultura greco-latina, né, na antiguidade, na cultura grega antiga. Por isso, inclusive, muitas figuras mitológicas, né, nesse texto do Camões, muita conversa, né, com a mitologia grega, vai aparecer aqui também nos Lusíadas. Por quê? Porque o referencial é o grego clássico, né? E quando ele fala disso, desse homem forte, né, bravo, fisicamente incomparável, né, ele também está dizendo que esse homem era douto, ou seja, conceito grego aqui, por quê? Porque para os gregos, tanto o corpo, né, tanto a educação física quanto a educação intelectual eram igualmente importantes, né? O homem grego antigo, ele é esse homem filosófico, né? É esse homem racional que preza pela perfeição da forma, pelo equilíbrio, pela filosofia, pela política, mas também preza pela educação física, né? Ele é esse homem integral, né? Ele é corpo e mente, né? Ele preza pelo desenvolvimento do intelecto, assim como ele preza pelo desenvolvimento físico. Um não se sobrepõe ao outro. Por quê? Porque ele não pode existir, né, sem uma dessas duas dimensões, né? A gente percebe aí também uma proposta bem humanística, né, que é uma das propostas do classicismo também. Então, quando o Camões também está falando isso, né, que não houve um capitão que não fosse também douto e ciente, ele está juntando isso, ele está trazendo isso também, né, esse ideal aí, né,
corpo e mente, intelecto e força física, né? E aí ele cita da Lácia grega da bárbara nação, se não da portuguesa tão somente. O que ele está dizendo aqui? Bom, não houve nenhum capitão que não fosse assim, senão da nação portuguesa tão somente, ou seja, só entre os portugueses é que houve capitão que não fosse douto e ciente, que não fosse aplicado nesse universo das letras, né? Aqui ele está fazendo um lamento, né? Uma lamentação com relação à falta de busca desse português, né? Ou desses portugueses, a falta de gosto, a falta de busca por esse universo letrado, né? Sem vergonha não o digo. Veja bem o que ele coloca aqui, né? Ele não é sem vergonha que ele diz isso, ele está se lamentando e muito envergonhado de dizer isso, de ter que reconhecer isso, né? Que a razão de algum ser por versos excelente não se ver prezado em o verso e rima, porque quem não sabe a arte não a estima. Bom, aí ele está dizendo assim, ó, porque quem não sabe a arte não a estima. Bom, se você não busca, se você não se aplica ao universo letrado, obviamente que você não vai gostar mesmo, né? Se você não é um leitor de poesia assíduo, você não vai gostar de poesia mesmo, porque você não vai entender. Se você não tem contato frequente com obras literárias, com todo o universo literário e com leituras como um todo, você não vai gostar mesmo da leitura, porque você não vai entender, não vai ser incorporado nos seus hábitos, não vai fazer parte do seu dia a dia, e aí você não vai encontrar gosto nisso mesmo, né? Então é isso que ele diz aqui, ó, porque quem não sabe a arte não a estima, né? Para você entender, né? Para você entender, por exemplo, quanto Camões é genial, né? O quanto ele é magistral, você precisa conhecer a obra camoniana. É muito fácil você dizer assim, nossa, mas os textos de Camões são porre, é um saco, é chato, eu não entendo nada. Claro, né? Se você não se aplicar a entender, você não vai perceber o nível de genialidade que tem ali. E, portanto, você não vai estimar o texto camoniano, né? Ele faz essa relação aqui, dizendo que quem não sabe a arte não a estima. No caso do português, né, que é o que ele está lamentando aqui, o fato de os portugueses não serem, os capitães portugueses não serem doutos e letrados por não estimarem essa arte, tá? E aí ele segue dizendo assim, ó, por isso e não por falta de natura. Aqui, o que ele quer dizer? Ó, por isso e não por falta de natura. Não por falta de natura é não por falta de ser inclinado a isso. Natura vem de natural, né? Então não é por falta de natureza, não é por falta de talento do português, entende? É isso que ele está dizendo aqui. Não é por falta de natura, é por isso que por essa falta de estima. Quer dizer, não é porque o português não tem talento para isso, é porque ele não quer mesmo, né? Porque ele não a estima, é porque ele não tem interesse mesmo, né? Porque se tivesse, haveria sim talento entre os portugueses, né? Então, ó, por isso e não por falta de natura, não há também Virgílios nem Homeros. Aqui ele resgata de novo a cultura greco-latina antiga, né? Porque ele está falando que entre os portugueses não há Virgílios, que é o autor aí da grande epopeia Eneida, né? E nem Homeros, que é o autor das grandes epopeias, né? Ilíada e Odisseia. Então é por isso, é por essa falta de estima que não há entre os portugueses, né? O Virgílios nem Homeros. Coitado, né? Nem sabia que ele um dia faria parte desse grande panteão, né? Junto aí, né? Para a par aí com Virgílio e com Homero, o próprio Camões, né? Nem haverá se este costume dura, ou seja, não há Virgílios e Homeros e nem haverá se esse costume dura, se o português continuar assim, tá? Pios Enéas nem Aquiles feros, mas o pior de tudo é que a aventura tão ásperos os fez, tão austeros, tão rudes de engenho, tão remisso, que a muitos lhe dá o pouco ou nada disso. Bom, esse é o grande lamento que o Camões faz com relação à falta de busca, né, de interesse às letras desses capitães portugueses, né, que são bravos, são fortes, mas que não estimam essa arte, né?
Como eu estou falando aqui sobre a importância linguística, né, também de Os Lusíadas para a cultura portuguesa e para o povo português, e como eu resgatei esse trecho que eu acho muito interessante, quando o Camões faz esse lamento, né, dizendo, né, o que o Camões quer dizer aqui. Bom, você só vai ter grandes feitos, você só vai ter aí um povo, né, formado, amadurecido, desenvolvido, você só vai ter um grande herói na sua pátria, na sua nação, como é o caso de Enéas, como é o caso de Odisseu, né? Se você cultiva isso no seu povo, né? Se o seu povo cultiva esse amor às letras, né? Portanto, é completamente impossível você evoluir e ter grandes heróis e ter indivíduos de grande caráter, é isso que ele está dizendo, né? Dentro de uma nação, se não há entre esse povo um cultivo e uma estima pelas letras. Aqui eu quero fazer um parênteses, aqui eu quero, chegando nesse ponto, eu quero buscar com vocês uma intertextualidade, né? Porque isso que o Camões fala é muito importante, né? Muito sério isso que ele fala. Ele está dizendo que não tem como, então, uma nação evoluir, um povo evoluir, se ele não traz consigo esse hábito, esse cultivo às letras, a cultura letrada, ao conhecimento. A gente pode entender isso como ao próprio conhecimento em si, né? Esse cultivo ao desenvolvimento do conhecimento. Então, não tem como evoluir se o povo não tem estima por isso. Essa é uma ideia muito séria, muito importante, tá? E o repertório linguístico dentro disso, né? Nesse escopo aí. Aí aqui eu quero trazer para vocês o exemplo dentro da própria literatura, do quanto essa pobreza linguística, do quanto essa falta de repertório linguístico, vocabulário, pode fazer diferença, né? Pode fazer falta ou pode fazer diferença na vida de alguém. Trazendo aqui para vocês um exemplo de dentro da própria literatura, eu quero usar uma obra do Graciliano Ramos, uma obra muito consagrada, que também é queridinha de vestibular, que é a obra Vidas Secas, do Graciliano, e falando especificamente do personagem Fabiano. Não sei se todo mundo que está me assistindo aí já leu essa obra, né, Vidas Secas, e conhece bem o Fabiano. E aí eu não vou fazer também a resenha da obra aqui, e eu vou procurar uma resenha bem bacaninha para vocês sobre esse livro, caso alguém não conheça a história, né? E aí eu vou deixar na descrição do vídeo também um link para uma boa resenha dessa obra do Graciliano, tá? Em linhas gerais, Vidas Secas vai tratar de uma família de retirantes nordestinos, do sertão nordestino, né? Que tem aí uma saga, né? Um destino de ficar constantemente fugindo da seca, né? Essa seca que assola esse sertão nordestino. É a família do Fabiano, que é ele, assim, a Vitória, que é a esposa, né? E os dois filhos, que é menino mais novo, menino mais velho, eles nem têm nome na narrativa, né? Só assim mesmo, menino mais novo, menino mais velho. A gente pode pegar aí essa proposta, né, da indigência, né? Essa indigência desse sertanejo nordestino que vive fugindo da seca e que se encontra numa situação de mais profunda miséria. Essa história ela é muito sensível, ela é muito chocante, você precisa ser muito insensível para você não ser afetado por essa história, tá? E também tem a cachorrinha deles, que é a Baleia. A Baleia é uma das personagens mais marcantes, mais sensíveis, mais sensacionais dentro da literatura brasileira, tá? Não sei se você conhece. Se você não conhece, você precisa conhecer a Baleia. Então, mais um conselho aqui que eu deixo para você: leia Vidas Secas. Tem gente que fala, nossa, é difícil, tal, parará. Não é não, viu? E olha que eu sou a primeira a falar quando a linguagem de um autor é muito difícil, é muito carregada, é muito rebuscada e tal. Não acho Vidas Secas um livro de linguagem de difícil acesso. Acho, inclusive, a leitura muito dinâmica. Acho que o correr das páginas vai muito rápido, né? E não é uma história longa, também os capítulos são curtos, né? Então fica aí também o meu conselho para você ler Vidas Secas, tá? Se você tiver um tempinho, não fica muito preso só às resenhas não, porque vale a pena. Vidas Secas vale a pena, tá?
E aí, eu quero trazer um episódio, então, de Vidas Secas, que é o episódio da prisão. É quando o Fabiano, esse homem rude, né? No início ele é até apresentado assim, ele é muito rude, ele não tem muito repertório linguístico, ele acha bonito, né? Quem fala bem, ele é encantado com isso, ele gosta das palavras, né? Mas ele acha que não é para ele sabe que não é para ele não sabe usar as palavras, falta repertório, faltam palavras para o Fabiano, né? Por conta desse contexto social, dessa situação social de Fabiano, né? Que é esse ser relegado, né? À parte, à margem na sociedade, sem acesso à cultura, sem acesso à educação, sem acesso à leitura, né? Sem acesso à mínima dignidade para sobreviver com a sua família. Esse episódio da prisão, Fabiano sai, depois de ter se instalado aí para trabalhar, né, na casa de um fazendeiro, ele sai para ir numa venda numa outra cidade para comprar algumas coisas, né, algumas encomendas da Sinhá Vitória, e quando ele chega nessa venda, ele não resiste, ele acaba parando acaba entrando num bar para tomar uma pinga, né, porque estava muito calor. Né, no livro fala assim, ele acaba não resistindo a tomar uma pinga porque estava muito calor. Bom, aí nesse lugar o Fabiano ele é convidado por um soldado amarelo, né? O soldado amarelo vai ser aí o grande antagonista do Fabiano na história, né? O soldado amarelo convida o Fabiano para um jogo, né? Nesse jogo o Fabiano perde, né? E eles apostavam e tudo mais, então o Fabiano não tinha condição, não podia perder mais dinheiro, né? O único dinheiro que ele tinha ali era para levar as encomendas da Sinhá Vitória. Sinhá Vitória ia ficar fula da vida com ele, então ele perde o jogo e desiste, sai meio bravo assim, porque o Fabiano é esse homem rude, né? Não esperem educação nos moldes aos quais nós estamos acostumados, né? Do Fabiano, porque não é por mal, mas ele é rude, né? Ele é esse sertanejo rude, ele reflete essa aridez do solo onde ele vive. Tá? Completamente rachado, né, na sua polidez, digamos assim, né? Não existe isso para o Fabiano. Então ele sai meio bravo, ele não quer mais jogar. E aí o soldado vai atrás dele, né? E o soldado é autoridade, né? Autoridade do governo. E o Fabiano tem isso muito claro, né? Ele se coloca muito como um ninguém na vida e vê esse soldado como a grande autoridade. Então esse episódio vai dizer assim, ó, o Fabiano saiu exaltado do bar pensando no que dizer em casa, porque ele tinha perdido dinheiro, né? Mas mal tinha capacidade de pensar em mentiras, já era tarde. Aqui uma coisa interessante, ó, ele mal tinha capacidade de pensar em mentiras, por quê? Né? Aqui a gente pode entender claramente que ele não tinha capacidade de pensar em mentiras porque o Fabiano ele não tinha esse repertório linguístico. A psicanálise já provou para nós nos últimos séculos que você estrutura o seu pensamento à medida que você desenvolve o seu repertório linguístico. Portanto, esse conhecimento linguístico, esse conhecimento de letras, né, de língua, ele é muito importante para você desenvolver o seu pensamento, para você desenvolver a sua atividade intelectual. Quanto maior o seu repertório linguístico, mais complexas as suas relações de pensamento, mais complexa a sua intelectualidade, né? Fabiano sequer conseguia formular uma mentira, uma história para Sinhá Vitória, para dar uma desculpa. Por quê? Porque faltava ao Fabiano esse repertório linguístico, tá? E aí segue dizendo, ó, tomou a rua até ser empurrado pelo soldado amarelo, que questionava por que ele saíra do bar sem se despedir. Fabiano alegava que estava quieto apenas e não devia ser provocado. O soldado continuou a atacá-lo até que Fabiano xingou. Veja bem, o Fabiano xinga porque o soldado, abusando ali da autoridade que tinha, vai provocando o Fabiano, né? O Fabiano, ele não sabe muito articular as ideias nem as palavras. O que ele faz? Ele solta um xingamento para expressar, né? Nessa tentativa de expressar essa revolta que ele está sentindo, o que ele solta é um xingamento, que era o mínimo que ele era o máximo que ele conseguia fazer, né?
dando motivo para chamar outros guardas que o prenderam. Na prisão, Fabiano estava moído, sentou-se, conferiu os mantimentos que comprara, seus pensamentos variavam entre tentar entender o que se passou, porque ele estava ali, e lembrar-se de sua casa, de Sinhá Vitória, que deveria estar ansiosa aguardando por ele ou pelo querosene. Fabiano ouvia os demais presos, uns em torno de uma fogueira, outros chorando numa outra sala. Estava tudo errado. Fabiano chegou à conclusão de que lhe prenderam por ele não saber falar. E isso lhe parecia injusto. Se soubesse falar, explicaria tudo e estaria livre. Mas só esse raciocínio já era demais para Fabiano, que se perdia em seus pensamentos. Olha que interessante, né? Ele tentando raciocinar, mas só esse pequeno raciocínio de chegar à conclusão de que a prisão dele foi injusta, porque ele não soube se defender, ele apenas soltou um xingamento porque era a única coisa que ele sabia falar naquele momento, né? Então ele não sabia usar as palavras e por conta disso ele foi preso. Ele foi chegando a essa conclusão. Mas só esse exercício foi demais para o Fabiano, já quase deu um curto-circuito lá dentro. Por quê? Né? Por causa disso, por causa desse mecanismo linguístico, né? Como ele tem muita pobreza, né? Essa tentativa, esse exercício intelectual que ele faz, acaba por cansar o pouco repertório, né? O pouco recurso intelectual que ele tem, né? A gente só consegue pensar por palavras, tá? A gente só consegue fazer abstrações, pensar, concluir, refletir, projetar por meio de palavras, porque as palavras existem e por isso é uma coisa assim diretamente proporcional. Quanto mais você amplia o seu repertório, mais o seu pensamento, mais o seu raciocínio vai ficando complexo. Não existe a possibilidade de pensar sem palavras, né? O pensamento acontece por meio de palavras. As palavras só não saem verbalmente, né? Nem são escritas, mas elas ficam todas aqui, ó. Não existe a menor possibilidade, gente, de você pensar, de você filosofar, refletir, discernir sobre alguma coisa sem o uso de palavras. As palavras precisam existir, né? E quanto mais elas existem para você, quanto mais elas existem no seu universo de sentido, mais possibilidades intelectuais você tem. E, portanto, mais visão você consegue ter das coisas e do mundo e de si próprio, né? Olha que forte isso, né? Que bonito isso, inclusive, né? O Camões chama atenção para isso, né? O Camões já chama atenção para isso em 1572, quando os Lusíadas foi publicado. Só para terminar, já que a gente está falando da importância desse repertório linguístico, eu quero terminar lendo um trechinho do Umberto Eco, um trechinho que ele escreveu nesse texto aqui, que na verdade foi um discurso que ele fez, né? Fascismo Eterno, não sei se dá para ver aí, Fascismo Eterno. Eu vou ler um trechinho dessa fala do Umberto Eco, que ele fala da língua também, fala da importância da língua, do repertório linguístico. Olha o que o Umberto Eco diz nesse trecho. Ele fala assim, ó: todos os textos escolares nazistas ou fascistas se baseavam em um léxico pobre e em uma sintaxe elementar, com o fim de limitar os instrumentos para um raciocínio complexo e crítico. Devemos, porém, estar prontos a identificar outras formas de novilíngua, mesmo quando tomam a forma inocente de um talk show popular. E aí ele segue contando um episódio que quando o fascismo do Mussolini caiu, né? Aí foi, né, aquele auê e tal, e a mãe dele pediu para ele ir à banca de jornal comprar jornal, né? E aí ele disse que quando ele chegou na banca, ele encontrou vários jornais trazendo a mesma notícia, e ele faz uma observação interessante, né, que todos os jornais traziam a mesma notícia, mas sob manchetes escritas de forma diferente, né? E aí ele ficou admirado com aquilo, porque até então ele estava muito acostumado com uma unilateralidade linguística, inclusive,
né? Então, de repente, para ele se deparar com vários jornais, né, e com a possibilidade de os discursos serem escritos de várias maneiras, foi algo que chamou a atenção dele. Olha que interessante isso que ele fala, né? E aí ele conta assim, ó: a mensagem celebrava o fim da ditadura e o retorno à liberdade. Liberdade de palavra, de imprensa, de associação política. Essas palavras, liberdade, ditadura, Deus meu, era a primeira vez em toda a minha vida que eu as lia. Em virtude dessas novas palavras, renasci como um homem livre ocidental. Eu acho isso lindo que ele diz, né? Em virtude dessas novas palavras, eu renasci como homem livre ocidental, né? Notem a conexão que ele faz, né? O que ele faz aqui falando sobre o nazismo, que tende a limitar esse repertório linguístico com essa tentativa de frear o pensamento crítico, né? De limitar as conexões intelectuais das pessoas, e a partir do momento que ele conhece novas palavras, ele renasce como homem livre. Olha que lindo isso, tem tudo a ver com o que o Camões está falando aqui, né, quando ele chama a atenção dos portugueses para essa falta de estima às letras e à língua, né? E tem tudo a ver com a história que eu contei para vocês do Fabiano, né? Eu não sei se você que está me ouvindo estuda aí no ensino médio ou não, se você é só um interessado em literatura que me acompanha aqui, inclusive eu já aproveito para agradecer muito o seu acompanhamento. Mas aí, se você está no ensino médio, por exemplo, você viu lá, quando você começa a estudar no ensino médio, quando você está no primeiro ano, você estuda as funções da literatura, lembra disso? Né? E aí você estuda que a literatura ela tem a função social. A função social, a gente falou dela aqui, que é essa função que a literatura tem de nos ajudar a promover transformações tanto em âmbito pessoal quanto em âmbito social, transformação à nossa volta, mudar a realidade à nossa volta, né? A gente falou disso quando a gente está falando, por exemplo, do Fabiano, né? A gente encontra essa função social da literatura no episódio do Fabiano, onde ele percebe que se ele tivesse um pouquinho mais de conhecimento linguístico, ele não estaria ali, porque ele saberia se defender. Função social da literatura, né? Você deve ter visto também sobre a função identitária da literatura, que é essa função que a literatura tem, de nos ajudar a nos reconhecer num determinado povo, com uma determinada gente, entender um pouco o processo de formação cultural e intelectual desse povo, né? E conseguir se situar um pouco mais, então, dentro do mundo, dentro desse povo, né? Função identitária da literatura. Nós vemos isso, né, na importância desse texto camoniano aqui, que ajuda muito a conferir essa identidade para esse povo português, né? E também tem uma terceira função da literatura, que é a função evasiva. A função evasiva é essa função que a literatura tem de nos oferecer a possibilidade de dar uma fugidinha da realidade, principalmente quando ela parece um pouco pesada demais, né? Então é uma necessidade absolutamente humana, todos nós temos, sair um pouquinho, evadir um pouquinho da realidade, né, para dar uma respirada. A literatura tem essa função, principalmente nesses tempos tão difíceis que nós estamos atravessando aí de pandemia, né? Pode ser perfeitamente prazeroso e necessário dar essa fugidinha dessa realidade, né? Buscando aí a leitura de um bom livro, de repente, né? Para fazer, né, para dar essa fugidinha, para fazer essa evasão, né? Função evasiva da literatura. Eu recomendo que você faça isso se você tiver algum tempinho, tá bom? Eu agradeço demais a sua atenção até aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo porque ele era um pouquinho mais complexo mesmo, por conta dessas intertextualidades todas que eu gostaria de fazer hoje com vocês, tá? Agradeço muito você me acompanhar. Se você não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva. Se você gostou dessa reflexão de hoje, deixe o seu joinha, compartilha com quem você acha que possa se interessar, porque eu tenho um objetivo aqui de trazer algumas melhorias para esse canal, mas para isso eu preciso contar bastante com a sua ajuda, tá bom? A gente se vê numa próxima. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau, gente.